E aí, turma, bora resolver a Unifesp 2024, essa primeira prova aqui, e vamos partir para matemática. Começa na questão 16. Então, diz aqui, ó, uma prova de estatística valendo de 0 a 10 pontos foi realizada por 253 alunos, sendo que nenhum tirou nota menor ou igual a 6. O histograma da figura 1 indica a distribuição das notas, ainda que o eixo com a frequência de alunos em cada faixa de nota tenha sido omitido, foi fornecida a área de cada barra no histograma. Figura 2 ilustra o cálculo da mediana das notas. Então, item A, calcule a porcentagem aproximada de alunos que tiraram nota menor ou igual a 7. Calcule também a quantidade de alunos que tiraram nota maior ou igual a 8. Beleza. Olha só, ele está te dando em área, certo? Vamos calcular qual que é a área total aqui, ó. A gente tem 3 com 9 dá 12, com mais 7 deu 19, com mais 4, 23. Então, a área total são 23 centímetros quadrados. Esses 23 são equivalentes aos 253 alunos, tá? Então, o que eu faço? Eu vou pegar o 253, divido por 23, essa divisão aqui vai dar 11. 11 o quê? 11 alunos por centímetro quadrado. Então, cada centímetro quadrado dessa área representam 11 alunos, tá? E só para deixar claro aqui um comentário extra, eu não vou fazer a resolução toda bonitinha como se estivesse resolvendo a prova, tá? A minha intenção nesse vídeo é te dar a explicação do raciocínio e não a formalização da questão, que senão a gente ia demorar muito. Então, quero só te explicar qual que é a ideia. Beleza, então são 11 alunos por centímetro quadrado. E ele quer saber primeiro, considerar nota menor ou igual a 7, que representam esses 3 centímetros quadrados. Então, é só pegar os 11 e multiplicar por 3. Então, para essa primeira parte aqui, a resposta vão ser 33 alunos. Calcule a quantidade de alunos que terá nota maior do que 8. Maior do que 8, a gente tem esses dois, certo? Que é o 7 com 4, que dá 11. Então, vai ser 11 vezes 11, total de 121 alunos. Show? Então, temos aí as duas respostas para o item A. Próximo. Calcule a média e a mediana das notas usando a aproximação de duas casas decimais quando necessário. Bom, vamos começar pela média. A média a gente pode fazer pela altura. E como é que a gente faz isso? Quando a gente tem um intervalo, a gente vai calcular a média sempre pegando a média do intervalo. Então, a média aqui é 6,5. A média aqui é 7,5. A média aqui é 8,5 e a média aqui é 9,5, certo? Então, olha só, a média aqui seria... Eu vou multiplicar cada nota dessa pelo peso correspondente. Então, só preciso pensar em área, nem preciso pensar na quantidade de alunos. Então, vai ser 6,5 vezes 3, mais 7,5 vezes 9, mais 8,5 vezes 7, mais 9,5 vezes 4. Divido isso por quanto? Pela soma dessas áreas, que é 23. Beleza? Então, essa conta aqui, eu acredito que a gente não precisa perder muito tempo com ela, porque o raciocínio do exercício é esse. Então, o resultado disso aqui dá 8,02, tá? Aproximadamente. Essa seria a média. Como é que eu calculo a mediana? Vamos pensar o seguinte, dá para ver que a mediana ela está em algum ponto entre o 7 e o 8. E vamos lembrar outra coisa. Se eu tenho 253 alunos, qual que é a metade disso? A metade vai ser 126,5, certo? Então, a mediana vai estar nesse aluno entre o 126 e o 127, que ele está mais ou menos nessa posição. Então, essa daqui é a metade dos alunos. Mas como a gente está trabalhando com área, a gente precisa saber também qual que seria a metade da área, que no caso aqui, a gente tem 23 dividido por 2, que vai dar 11,5. Essa é a metade da área, ou seja, que representa essa região. Só que a gente já sabe que esta região daqui vale 3. Então, essa área, para completar esses 11,5, teria que ser 8,5. Concorda? Porque aí, 3 mais 8,5 dá os 11,5 que a gente calculou. Tá, e o que eu faço agora? Eu vou pensar o seguinte, essa área toda, que
medida 9, corresponde a esse intervalo de 7 a 8. Ou seja, é um intervalo que tem amplitude 1, tá? Vou até colocar aqui 8 menos 7 para você não esquecer. E aí eu quero saber, para essa área 8,5, qual que seria a amplitude desse intervalo aqui, certo? Esse intervalo x. Muito bom. Então, eu vou colocar x e agora a gente vai fazer a conta. Então, nosso x aqui vai ser 8,5 dividido por 9. E isso vai dar 0,94, tá? Então, qual que é a mediana? A mediana vai ser o 7, que é o ponto que a gente está partindo, mais 0,94. Então, 7,94 seria a resposta da mediana. E isso aqui seria a média. Maravilha? Próximo. A figura representa 3 ruas paralelas na vertical, cruzadas por 4 ruas paralelas na horizontal. E, bom, enfim, vamos pular direto para a pergunta, que eu imagino que você já tenha ali denunciado, né? Ele quer saber, primeiro, qual que é o melhor caminho que liga o ponto P até Q. Então, aqui é um exercício bem comum de análise combinatória, né? Eu posso andar 2 para a direita e 3 para cima, né? Então, eu posso formar uma palavra direita, direita, cima, cima, cima. E aí, a permutação dessa palavra vai me dar todas as combinações de caminhos possíveis. Então, para esse item A, resposta 1, eu só preciso fazer uma permutação de 5 elementos com repetição de 2 e 3. Então, seria 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Isso aqui vai dar 10. Show? Agora, o item 2 está falando o seguinte, ó. Qual o menor caminho de P até Q sem que ele percorra 3 quarteirões contíguos na mesma rua? Então, o que ele está dizendo? Que uma situação como essa não é permitida, tá? Então, ele não pode vir para cá, ele não poderia fazer esse caminho também, e também não poderia fazer esse caminho. Então, essencialmente, são 3 caminhos que ele não pode. Então, é só a gente pegar essa resposta do primeiro item e tirar 3. Então, a resposta seria 7. Então, são 7 caminhos possíveis que atendem essa condição. Agora, o item B, ó. Considere agora 5 ruas paralelas na vertical cruzadas por 6 ruas paralelas na horizontal, com o sentido de trânsito das ruas indicadas pelas setas conforme apresentado na figura. Calcule o total de caminhos possíveis de P até Q pelo menor caminho que haja no percurso total, uma sequência de 4 quarteirões contíguos em uma mesma rua vertical, mas não 5. Então, ele quer que, obrigatoriamente, a gente tenha uma sequência de 4 quarteirões. Pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, assim por diante, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação, ó. Vamos pegar um exemplo que ele parte daqui, ó. Faz esses 4 quarteirões. Ele pode fazer aqui, aqui, aqui ou aqui. Vamos pensar nesse primeiro caminho, tá? Quando ele chega aqui, os próximos passos não podem ser esse e esse, porque aqui ele teria uma sequência de 5 ruas. Então, obrigatoriamente, ele teria que fazer isso e isso para chegar no ponto Q. Então, esse primeiro caminho aqui é uma opção só. Ele vem daqui de baixo, sobe e faz isso. Tá? Beleza. Agora vamos analisar esse caminho aqui, ó. Mais uma vez, chegando nesse ponto, ele não pode subir para a direita. Ele tem que ir para a direita. Aí, indo para a direita, ele sobe por aqui ou vem aqui por baixo. Então, são 2 opções para esse segundo caminho. Se ele vier por aqui, de novo, ele não pode subir direto e ir para a direita. Então, ou ele vai para a direita, sobe, ou ele vai aqui, sobe aqui, ou ele vai aqui, sobe aqui. Certo? Então, são 3 opções. Por último, esse daqui, que, de novo, ele não pode subir direto. Então, ou ele vem aqui, vem para cá, ou ele vem aqui, vem para cá, ou aqui para cá, ou aqui para cá. Então, são 4 opções. Então, só aqui, ó, 2 mais 1 mais 3 dá 6, mais 4 deu 10. Então, são 10 caminhos. E se a gente pensar
nesses outros 4 caminhos aqui, ó, vai acontecer a mesma coisa. Esse aqui vai ter uma opção, esse aqui vai ter 2, esse aqui vai ter 3, esse aqui vai ter 4, tá? Porque, por exemplo, esse caminho aqui, ele tem que fazer isso e isso, obrigatoriamente. Ele não pode fazer isso e isso para chegar nesse ponto, porque senão teria 5 ruas sequenciais, tá certo? Então, de novo, 10 mais 10, resultado é 20. São 20 possibilidades para esse item B, e aí finalizou. Ok? Próximo. O censo demográfico de 2022 revelou o crescimento da população, e aí está te dando a população de 2010 e 2022, que é essa daqui, ó. Então, você tem para o item A, ele quer saber o crescimento percentual de um ano para outro. Então, a gente tem 44,385,000 dividido por 41,250,000. Beleza. A conta que você tem que fazer é essa. Então, vamos ver se a gente consegue simplificar algumas coisas. Então, a gente tem aqui 44,385 e aqui 41,250. A gente pode ir simplificando por 5, né? Na hora da prova ali, você precisa fazer essa conta e aí você vai simplificando pelo que dá. Então, essa primeira simplificação, dividindo isso aqui por 5, você vai ter 8,877. Na conta de baixo, você vai ter 8.250. Consigo simplificar por 3 esses números. Em cima vai dar 2.959, embaixo 2.750. Aí, acreditem, ainda dá para simplificar isso por 11, que dá 269 sobre 250. E aqui a gente pode até, se você quiser, quebrar esse número em 250 mais 19 por 250. Qual que é a vantagem? Se você pega e você multiplica por 4 em cima e embaixo, você vai ter 1.000 mais 19 vezes 4 vai dar 80 menos 4, que dá 76. Tudo isso dividido por 1.000. Então, ficou 1.076 dividido por 1.000, o que dá 1,076, certo? É um jeito de fazer a conta, mas aí cada um vai ter a sua forma diferente de fazer, tá? Então, 1,076 é o resultado, significa que teve um crescimento de 7,6% no item A, tá? Interpretando esse número. Agora, no item B, ele está dizendo que todos os anos de 2010 e 2022 teve a mesma taxa anual de crescimento, tá? Então, você sempre foi multiplicando percentualmente pelo mesmo número. Ou seja, a gente pegou a população de 2010, multiplicou pela taxa anual, que eu vou chamar de x, elevou isso a 12 para chegar em 2022, tá? Como se fosse uma progressão geométrica. Você estaria pegando a razão e elevando a 12 para andar 12 termos. É isso que ele está dizendo. Tudo bem? Então, esse crescimento populacional, x elevado a 12, na verdade, eu vou trocar o x pela letra i só para dar a ideia de taxa, tá? Então, essa taxa elevada a 12 é essa taxa de crescimento que a gente descobriu, 1,076. Ou seja, a taxa anual multiplicada 12 vezes resultou em um crescimento de 7,6%. Então, a gente tem que descobrir qual que é essa taxa anual, que seria a raiz de índice 12 de 1,076. Beleza? E aí, olhando para essa função que ele está dando no enunciado, o x seria 1,076, que é isso. Aí ele entra aqui e dá esse ponto. Ou seja, a resposta seria 10,06. Só que você tem que tomar cuidado que aqui está sendo multiplicado por 10. Então, olha só. Se esse 10,06 é igual a 10 vezes esse i que a gente está buscando, então esse i vai ser 1,006, tá?
Isso significa que a taxa anual de crescimento, interpretando esse número, seria 0,6%. Show de bola? Então, tá aí a resposta desse exercício. Vamos para o próximo. Ele está te dando uma figura com N hexágonos regulares. A distância entre cada um tem 1,5 centímetros. O item A calcule a medida do lado do 20º hexágono e ele quer uma fórmula de L índice N em centímetros que representa os lados do enésimo hexágono, tá? Então, o primeiro hexágono ele tem a medida 1, certo? O lado dele. Para o próximo, você vai adicionar esse 1,5. E a cada um, você adiciona 1,5. Então, você tem 1, depois o outro vai ser 2,5. Aí o outro vai ser 4. Aí o outro vai ser 5,5 e assim por diante. Então, a razão dessa PA, isso aqui é uma PA, né? Vai ser 1,5. Então, você tem o enésimo termo, que seria o LN, vai ser o L1 mais N menos 1 vezes a razão. Esse LN, o L1 a gente sabe que é 1, N menos 1 fica genérico e a razão é 1,5. Então, esse LN vai ficar 1,5N, e aí 1 menos 1,5 vai dar menos 0,5. Então, se você quiser colocar em fração, ó, isso aqui é 3 sobre 2N menos 1 sobre 2. Beleza? Bom, então qual que seria o lado do 20º? É só você colocar 20 aqui, ó. Então vai ser 3 vezes 20 dividido por 2 menos 1 sobre 2. 3 vezes 20 dividido por 2 vai dar 30. 30 menos meio vai dar 29,5 centímetros. Show? Item B. Sabendo que a região destacada em amarelo na figura é determinada pelo círculo que circunscreve o enésimo hexágono da figura, e esse hexágono determina AN, que denota a fórmula para o cálculo da área dessa região em centímetros quadrados em função de N, que é maior que 1. Muito bom. Então, como é que seria essa área AN? Primeiro, a gente precisaria calcular a área do círculo. A área do círculo é πr². Só que quem que é o R? O R vai ser justamente o lado desse enésimo hexágono. Então, vai ser o LN ao quadrado. E aí eu vou subtrair a área do hexágono. A área de um hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. O triângulo equilátero, que está dentro do hexágono, tem lado LN também. Então, vai ser ln ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? Isso aqui é a área de um triângulo equilátero. Beleza. Então, a gente coloca esse ln em evidência. Ficou π menos. Esse 6 com 4, simplificando, vai dar 3 meios. Então, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2. Então, só substituindo esse ln com a fórmula que a gente tinha descoberto, vai ficar que o AN é igual a 3n sobre 2 menos meio ao quadrado, que multiplica π menos 3 raiz de 3 sobre 2. Então, você vê que é um exercício interessante, porque ele te pediu para generalizar um fenômeno aí que está acontecendo no problema, né? Então, tá aí a resposta, gente. Último exercício, ó. Aqui ele está falando que você tem o Sol, está te dando a angulação de 30 graus no entardecer, está te dando uma distância, está te dando essa distância de 16 km e o raio da Terra. Então, ele quer que a gente faça o seguinte, ó. Escreva a medida de CD em notação científica na unidade de medida metro. Determine as medidas dos ângulos agudo ABD e CBD. Beleza. Então, esse CD que ele está falando é isso daqui. Só que isso daqui é o raio dessa circunferência aqui, ó, que é esse mesmo raio. Então, fica fácil, né? A medida do CD vai ser o raio da Terra mais 16. Ou seja, o CD ele é 6.400 quilômetros, que são 6.400.000 metros, que é
6,4 vezes 10 a sexta metros. Aí a medida do ângulo ABD. Então, ABD estaria aqui. O que é fácil, né? Porque se aqui é 30 graus, como você está vendo, isso daqui é 60. E outro ângulo é o CBD. CBD é esse cara daqui, ó, que é 90 mais 30. Então, vamos colocar aqui, ó. ABD vai medir 60 graus e CBD vai ser 90 mais 30, que é 120 graus, certo? Depois aqui embaixo, escreva uma equação polinomial de segundo grau na incógnita D e coeficientes inteiros cuja raiz positiva é a medida de D em quilômetros. Beleza, então vamos apagar aqui, ó. Ele quer que a gente determine esse D aqui. Para isso, a gente vai olhar esse triângulo, que a gente já tem as medidas dele. Vou até desenhar ele aqui separado. O triângulo que eu estou falando é esse aqui, ó. Então, aqui mede D. Esse aqui é o raio da Terra, 6.384. E essa medida aqui é 6.400. Ele está pedindo para fazer em quilômetros. A gente sabe que isso aqui é 120 graus. Então, a gente vai usar o teorema dos cossenos, ou a lei dos cossenos, que diz que o lado oposto ao quadrado, 6.400 ao quadrado, é igual D ao quadrado mais 6.384 ao quadrado menos 2 vezes D vezes 6.384 cosseno de 120. O cosseno de 120, não sei se você lembra, mas ele é menos meio. Então, ele vai cancelar com esse menos 2, vai ficar positivo. Então, a gente vai ter aqui 6.400 ao quadrado, que é igual a D ao quadrado, mais 6.384 ao quadrado, mais 6.384D. Beleza? E aí, você pode fazer essa conta aqui, ó, essa subtração entre quadrados. Você pode usar aquela ideia de diferença de quadrados para facilitar, tá? Eu não vou fazer em detalhes aqui, mas recomendo que você teste aí, que fica muito mais fácil a conta. Então, a equação do segundo grau vai ficar isso aqui, D ao quadrado, 6.384D, menos 204.544 igual a zero. Essa é a resposta. Obviamente, se você resolver, você descobre o valor de D, mas aí não é o caso, porque os números são muito chatos de trabalhar, então ele só pediu para você montar a equação. Beleza? Então, essa era a resolução da Unifesp. Se ficou alguma dúvida, deixa o seu comentário, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal para você sempre receber as resoluções de provas aqui, beleza? Então é isso, a gente se vê em breve.